Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite para você. Estamos começando mais um podcast, o primeiro podcast da TV, o Realmente Cast. Estamos aqui com o convidado Potiguar, que com certeza tem muita história bacana para contar, super jovem, vai deixar morto de inveja muita gente aí, mas com certeza vai ter muito conteúdo para trazer, que essa é a nossa essência. Primeira coisa, temos aqui o nosso QR Code, né? Tá na tela aqui, você pode usar. Coloca lá se você quer interagir com a gente, tem interesse em algum patrocinador, tem interesse em fazer alguma interação com a gente, coloca lá que a gente com certeza vai lhe ouvir. Segunda coisa, nossos patrocinadores. Temos hoje a Biostratos, nossa patrocinadora forte, e também o Grupo JM, que está conosco nessa aí. E sem mais delongas, sem mais demoras, e temos agora aqui com a gente Matheus Guzmão. Meu amigo, vou apertar sua mão, você é jovem, mas eu quero primeiramente lhe agradecer por você ter aceitado estar aqui. Eu acho que pessoas com o seu conhecimento, com a sua virtude, é raridade hoje em dia, infelizmente. Mas acho que eu não podia deixar de convidá-la, a gente já fez muita coisa junto na internet, até agradeço pela sua paciência, pelo seu interesse. E é isso, cara. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite aqui, Vitor. É uma honra estar aqui. Sempre gosto muito de participar de podcast, de conversar. Afinal, é o que eu faço, né? Aqui na internet, fazendo aqui no podcast. Mas queria agradecer aqui o convite. Eu acho que o nosso papo hoje vai ser bem interessante. Isso. Então é o seguinte, só para que você se enturmar, que é um ambiente que você já está acostumado. Aquela câmerazinha ali é sua, aquela pequenininha ali, vai ter aquela geral e aquela ali é minha, então você pode ficar à vontade em olhar para mim, olhar para a câmera, fica à vontade. Amigo, eu acho que para a gente começar o programa, não tem como começar de forma diferente, a não ser perguntando para você como é que foi esse seu interesse nos investimentos, em fundos familiares, em ações, tudo mais. Se apresenta um pouquinho para o pessoal conhecer você. Beleza. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Guzmão, eu tenho 14 anos, eu sou daqui de Natal mesmo, cidade aqui que o podcast é gravado, né? Mas, bem, eu comecei a investir na Bolsa de Valores com 11 anos, quando eu descobri o mercado financeiro através de anúncios no YouTube. Então, eu assistia muitos vídeos na internet, e daí ia aparecendo lá anúncios de casas de análise, de corretoras do mercado financeiro, e daí eu decidi pesquisar, procurar ali como é que eu poderia investir nisso, porque nos anúncios prometiam você multiplicar o seu patrimônio por diversas vezes, e eu já tinha um dinheiro guardado, que eu sempre gostei de vender algumas coisas que eu não gostava mais, sempre gostei de fazer meu próprio dinheiro, sempre tive essa via empreendedora, pode-se falar assim. E claro, às vezes dá um aniversário meu, eu ganhava um dinheirinho ali da minha avó, então eu sempre ia guardando esse dinheiro para depois comprar algum jogo, que eu sempre gostei muito de videogame e tal, mas sempre eu guardava dinheiro com a mentalidade para gastar depois em alguma coisa que eu quisesse. E daí eu vi naqueles anúncios uma oportunidade de pegar esse meu dinheiro e multiplicar ele. Então daí eu comecei a procurar, achei o canal do Primo Rico, que é o maior player que fala de finanças aqui do Brasil, talvez até o maior do mundo. Então eu comecei a assistir bastante vídeos dele, fui descobrindo outros youtubers e daí eu fui adquirindo conhecimento sobre investimentos. E aí eu comecei a investir na bolsa em fundos imobiliários no meio de 2019. Boa. Cara, eu acho que chega a ser, para quem não, eu já lhe conheço. Então eu não fico tão impressionado, porque a gente já conhece, já bateu papo e tudo mais, mas é impossível alguém não ficar impressionado pela sua não vou dizer esperteza, mas a sua inteligência, a sua visão de longo prazo que você começou a enxergar. Hoje em dia, principalmente, isso está virando algo um pouco mais comum. Graças a Deus, ter pessoas jovens como você. Eu acho que tem também o Kid Investidor, né, que é o Felipe Moleiro, também, bem bacana também. Já vi você fazendo material com ele. Tem o Davi Braga também, que são pessoas jovens, que têm esse cunho empreendedor. Mas, naturalmente, também tem sempre aquele pessoal que fica fazendo comentários negativos, ou então tem os famosos haters, que encontram alguma coisa para poder criticar e tudo mais. Então, assim, para a gente também não fazer levar isso tudo também para a história há muito tempo, vamos trazer um pouquinho para o início. Então, você começou a ter interesse nos investimentos, que é algo muito, digamos assim, difícil para algumas pessoas entender, acha que é alguma coisa fora do normal, e na verdade não é. A gente vai começar a falar aqui a respeito também. Então você começou a investir. Então você conciliava seu colégio, seu ensino e tudo mais com a questão dos investimentos. Como era para você no colégio, quando você começou a dizer para as pessoas, os seus amigos, as pessoas que conviviam com você que você estava investindo, que estava poupando, tudo mais? Assim, é estranho, né? Porque não se imagina no Brasil a gente falar, sendo, sei lá, tendo 10, 11, 12 anos, se falar de investimentos, falar de dinheiro abertamente, porque o nosso sistema educacional já não fala sobre isso nas escolas. Então, realmente é uma surpresa, o que não deveria ser,
porque às vezes a gente acaba se importando quando a gente é pequeno em gastar o dinheiro, seja o nosso ou então dos nossos pais, em coisas que são fúteis, temporárias ali, como jogos desnecessários, enfim. Sempre se tem uma mentalidade muito grande quando a gente é pequeno de gastar dinheiro e nunca de pensar no futuro, pensar a longo prazo. Então, a sociedade vê quase como um crime você querer investir, você querer construir o seu futuro. Porque eu não vejo ninguém criticar, por exemplo, algum jovem que nasceu com uma família que tem boas condições para bancar a vida dele, que dá tudo do bom e do melhor, eu não vejo ninguém criticar. Na internet e o cara tá gastando dinheiro dos pais, tudinho, em camisa cara de marca, em tênis, isso ninguém critica. Mas o cara que tá querendo aprender a investir, tá querendo empreender, mudar um pouco a forma como o brasileiro cuida do dinheiro, o povo cai em cima. Então, assim, desde o nosso sistema já contribui para isso. Então, meus amigos, eles acharam estranho, né? Mas, assim, alguns se interessaram, pô, legal, como é que faz? E daí, na época eu tava criando meu canal, então foi contribuindo ali para acabar disseminando o conteúdo entre os meus amigos mais próximos. Então, alguns, quando eu comecei meu canal, já gostaram e foram se interessando sobre o assunto também. Outros demoraram um pouco mais para entender, afinal, realmente é um assunto fora da curva, e principalmente aqui em Natal, porque é muito difícil ter, sei lá, o pai de alguém que trabalha no mercado financeiro, um familiar não se tem. Por exemplo, em São Paulo é mais fácil, às vezes, meu pai trabalha no BTG, então já tem uma noção, como aqui, por exemplo, tem às vezes algum jovem que se interessa no mercado imobiliário, que às vezes o pai trabalha no setor, é engenheiro, corretor. Então, assim, aqui em Natal é mais raro ainda de se entender. Então, com o tempo que eu fui produzindo conteúdo, foi se tornando um assunto mais comum de se conversar. Então, hoje, eu vou falar com os meus amigos, já é mais comum da gente, às vezes, falar de investimentos, falar de criptomoedas, que agora vem chamando bastante atenção dos jovens, né, que é muito atrelado à tecnologia, entretenimento também. Então, hoje vem se tornando um assunto mais comum. Não, e agora um detalhe. Uma coisa é você aprender, e outra coisa é você querer ensinar. Então você começou a ter interesse em aprender por conta própria, de forma autodidata, que para mim é a melhor forma de aprendizado que tem, que é quando você tem a curiosidade. Por mais que algum professor, pai, familiar fique martelando na sua cabeça, aprenda, 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 aprenda. Se a pessoa não quiser aprender, ela não vai aprender. Exatamente. Mas quando você vai por conta própria, se você tiver um interesse e tiver alguém que consiga dar uma orientação, como alguém de mais experiência, de mais conhecimento, aí você consegue trilhar isso muito bem. Para você abrir o canal, você acha que foi assim, um passo muito grande, muito difícil, você ficou com receio? Como é que foi essa mudança toda? Porque foi aquilo que eu falei, uma coisa é você aprender. Outra coisa é você botar a cara a tapa, abrir os peitos, abrir o canal no YouTube. E aí, como é que foi essa... É assim, pra abrir o canal no YouTube pra mim não foi planejado. Não sei se você sabe da história, mas foi assim. Não, conta aqui. Eu tava em São Paulo no início de 2020, viajei com os meus pais nas férias. E aí eu quis visitar o escritório da XP, lá que eu vi, pesquisando na internet, eles tinha como você visitar lá. E aí eu me cadastrei nisso e fui com meus pais lá visitar o escritório da XP, que fica lá na São Paulo Corporation. Na realidade ficava, que eles deixaram esse escritório, mas enfim, você podia fazer o tour lá. E nisso a guia lá do tour ia perguntando, qual é o tesouro, qual é o investimento mais seguro do Brasil? Aí eu ia lá e falava, Tesouro Selic. E aí eu fui respondendo as perguntas que ela fazia, que eram perguntas simples, né? Pra gente que tem um certo conhecimento, isso, você tá ali, já tá vivendo aquilo. Pra quem assistia, sei lá, o canal do Primo Rico da Natália Arcuri, sabia responder aquelas perguntas que ela fazia. Então, querendo ou não, chamava muita atenção, porque eu era bem menor do que eu sou hoje e, assim, eu tinha muito mais aparência de criança mesmo. E aí foi chamando a atenção e tal, e aí nisso depois... Chega uma mulher assim me pergunta, Matheus, como é que você aprendeu isso? Aí, foi vendo o vídeo do Primo Rico. E eu poderia ter falado qualquer nome na hora, sei lá, vejo o Pete Money, mas acho que foi Deus, né? Que eu acredito muito em Deus, mas assim, eu falei Primo Rico. Aí depois ela chegou na minha mãe e perguntou assim, ele não quer conhecer o Thiago, não? Eu trabalho no marketing da Rico. E na época o Primo, o estúdio dele era na Rico lá. Quem viu os vídeos de 2020, 2019, aquele estúdio dele era no escritório da XP. E daí deu certo, eu fui lá no escritório da Rico, conheci o Thiago, ele postou uns stories comigo, que eu acho que ele deve estar até nos meus destaques do Instagram. Quem for ver lá, dá pra ver ainda. Vai ter seu Instagram aqui, o pessoal... Beleza. Aí foi lá, ele postou uns stories comigo, me fez umas perguntas e me marcou. E aí começou a chegar muita gente no meu perfil, comecei a receber muito direct, eu acho que até hoje foi o dia que eu mais recebi direct, quando eu apareci nos stories dele.
E daí eu pensei, pô, isso também eu já tinha, querendo ou não, eu acho que eu sempre tive uma vocação de comunicação. Então, desde que eu tenho 7 anos, eu criava canais no YouTube. Então, sei lá, eu já criei canal no YouTube para falar de desenho animado, de curiosidade, de jogos, de videogame. Então, eu tava até falando com a mãe do amigo meu, desses dias, ela falou, Matheus, mas você sempre teve esse negócio de ser YouTube. Aí eu lembro que há um tempo atrás você estava lá em casa falando que você tinha criado um canal e tal. Aí, pronto, foi a oportunidade, porque querendo ou não, o pessoal da minha geração cresceu vendo, além da televisão, vendo o YouTube também, vendo, sei lá, vendo criando conteúdo. Vendo, sei lá, Júlio Cossielo, Whindersson Nunes, Felipe Castanhari sendo, assim, quase celebridades, claro. começando a gravar vídeos no quarto, por exemplo, e daí eu sempre me inspirei e sempre quis ser youtuber também. Então daí eu vi uma oportunidade de fazer uma coisa que eu já sabia, então eu já sabia editar vídeo, já sabia como funcionava o YouTube brevemente, claro. Eu aprendi muito sobre criação de conteúdo no YouTube de lá pra cá, mas então eu fui lá, desci no prédio que eu tava lá, hospedado com meus pais, e aí eu gravei lá um vídeo, era minha irmã segurando o celular, sem microfone, sem nada, ficou um vídeo horrível, mas eu comecei dali. Não, cara, Mas veja que incrível. Hoje você tem 25 mil inscritos no YouTube, você tem, eu vi pelo menos 2 vídeos que estavam 300 e poucos mil visualizações. Então, cara, mas você uniu a oportunidade. Claro. É o que eu sempre falo aqui. É sorte. Tudo na vida tem que ter uma pitada de sorte, mas você também tem que plantar a sua sorte. Exatamente. Você estava ali no ambiente que era propício àquilo, mas tiveram milhares de pessoas que poderiam ter feito o que você fez, sendo que não fizeram. E você foi lá e fez, e teve a oportunidade e conseguiu, digamos assim, aproveitá-la. Claro. Porque tem gente que não aproveita, pode encontrar com um cara do lado e tal. Você não tinha um canal no YouTube, você resolveu fazer por conta disso. Então você teve sim você enxergou muito bem. Que às vezes acontece muito, às vezes a pessoa pode ter a ideia e não executar bem, como ter oportunidade e não aproveitar. Exatamente. Então veja como foi também da questão da sua sabedoria, mesmo jovem, que é o que eu digo para as pessoas também. É muito simples, é muito fácil, ele tem condição financeira, ele tem não sei o quê. Gente, cada pessoa tem que fazer o seu melhor, de acordo com cada realidade que você tem. Exatamente. Não adianta você querer ficar procurando motivo ou se vitimizando. Adianta ficar me comparando com o Davi Braga? Não. Que é bilionário, tal, o pai dele. Não, cara, é a realidade dele. Faça o seu melhor. E você fez o seu melhor de acordo com a sua realidade. Então, cara, pra você, quando voltou, meteu a cara, fez um vídeo no YouTube, começou a colocar, começou a fazer. Como é que foi essa relação entre as pessoas? Blogueirinho. Quer ficar famosinho? Sempre tem. Mas como é que você enxergou isso? Pra mim já, como eu tinha falado, então desde quando eu era bem pequeno, eu quis começar a criar canais no YouTube. E daí, tipo, sempre eu fui mostrando ali pra minha família, encontro, que eu me encontrar com a minha família, mostrar aqui, esse vídeo aqui. Então eu sempre fui me acostumando já fui me preparando pra, querendo ou não, trabalhar com isso, com o YouTube, né? Então pra mim foi normal, eu já sabia que as críticas iam vir. Legal. Mas claro, né, eu tinha o meu objetivo, eu sabia que eu gostava daquilo, então não era porque a pessoa ia me chamar de blogueirinho, que eu queria ficar famoso, nem nada que eu ia me abalar. Pelo contrário, eu realmente quero ter visualização, quero que meu canal cresça. Cara, então o cara não tá mentindo. Eu quero que minha mensagem chegue a mais pessoas, porque se eu fizer o vídeo só pra estar gravando pra ninguém ver, não faz sentido fazer o que eu tô fazendo. É porque, infelizmente, as pessoas utilizam também esse termo blogueirinho e tudo mais, como se fosse algo pejorativo. Claro. Porque, assim, existem conteúdos e conteúdos. Quem quiser fazer conteúdo só de palhaçada, meme e afins, paciência, vai ter alguém que vai consumir isso. A tendência é que você venha ter até uma audiência menor, já que você é mais seletivo em algumas coisas, mas você consegue ter digamos assim, um crescimento mais robusto. Então, assim, é muito cômodo para alguém que nunca fez nenhuma, chegar e ficar criticando, ficar apontando o dedo, tá? E você foi lá e fez. Mas era um vídeo ruim, minha irmã segurando e tal. E quem não fez nada? Quem não fez, exatamente. Né? Então, é incrível. Acho que todas as pessoas que começam a produzir conteúdo têm esses 2 problemas no início. É achar que a qualidade é muito ruim e ficar com medo da opinião alheia. Exato. Então, a questão da opinião, você já estava resolvido. E a parte da estrutura, de compra de equipamentos e tal, você teve esse início, você quis logo de cara já realmente melhorar, ou você foi deixando as coisas acontecer? Bem, contextualizando aqui, quando eu comecei, foi ano passado, o meu salário era um iPhone 5. Então, qual foi a minha estratégia? Eu não tinha meu pai ou minha mãe em casa o tempo todo pra, sei lá, pegar o celular do meu pai, que filmava já em 4K, pegar e fazer um vídeo e pronto, era isso. Não, na realidade eu tive sim, porque da pandemia eles ficaram em casa, então
Inclusive, Mas você aproveitou a oportunidade que tava lá, você tava em casa, exatamente. tava ali também, você, não posso fazer. Agora... Então, mas assim, eu fui começando, eu fui deixar de gravar vídeos com o celular agora, esse ano, acho que faz o quê? 3 meses, que eu comprei uma câmera, mas assim, sempre fui me adaptando ao que eu tinha, porque eu já sabia que com o celular era possível você fazer um vídeo com a qualidade boa, e o que importa no final é você ter um conteúdo, e se você for dar uma desculpa, você tem um áudio bom. Então, o problema do áudio eu já resolvi desde muito tempo, que eu entendia um pouco, que você comprava um microfone simples já tinha um áudio satisfatório. Aí, com o tempo, eu fui gravando vídeos mesmo com o meu celular ruim, o iPhone 5, e ou então, às vezes, pegando o emprestado do meu pai, mas eu fui fazendo esses vídeos. Aí, depois de um tempo, eu peguei o meu celular melhor, né, que é o iPhone XR aí que eu comprei, aí depois fui fazendo outros investimentos, eu comprei um computador e tal, para fazer a produção de conteúdo, e daí fui dando investimentos, porque quer ou não, quem quer crescer, quem quer ter isso como um negócio, uma profissão, tem que investir, tem que tem que dar a cara a tapa para comprar equipamento mesmo, então... Eu quis puxar essa conversa, assim, esse assunto, justamente por isso. Por quê? Às vezes, a pessoa simplesmente acha que é muito fácil. É YouTube, é produzir conteúdo. E não, cara, às vezes você tem que fazer um roteiro, você tem que pensar no que você vai falar, você tem que gravar, às vezes você erra e tem que editar. Sim. E normalmente no início é a gente que faz tudo, né? Isso. Então faz o que vai falar, grava sozinho no tripé, onde for, coloca tal, você vai, corta, pra chegar um FDP lá na frente e ficar, que bosta, não sei o que e tal. Se for uma crítica legal de alguém que construiu alguma coisa, que eu fico puto com quem critica sem nunca ter feito nada. Exatamente. Se você lá, o Thiago Negro comentando, tá horrível, beleza. Você tem que escutar um cara desse. Pessoal, faz o seguinte, porque assim, o que é que a gente é muito comum de acontecer? A pessoa critica, pura e simplesmente pela crítica, e não dá nenhuma solução. Aí o que é que eu fiz de bom para aquela pessoa criticar? Porque é diferente. Não, Matheus, faz o seguinte, acho que a gente falou até no direct, quando você falou alguma coisa de coisa personalizada, de atendimento personalizado. Quando eu disse a você, eu fiz, cara, é legal e tal. Mas por que eu disse aquilo? Porque eu já tinha feito aquilo. Exato. Você poderia catar ou não, mas pelo menos eu fiz, porque eu fiz dessa forma, aí você não consegue ter a escala desse jeito, você fica restrito ao aluno, tal. Aí você, pode crer. Então, assim, tem um pouco de fundamento. Eu fico puta da vida quando alguém que não fez nada, fica só criticando e tal. Às vezes não dou nem ouvidos. Então, é o melhor se fazer, que você nem perde o seu tempo. Mas até que você tava falando no início, fazia tudo. No início também editava meus vídeos. Então, assim, o computador que eu usava na época era um que já tinha na minha casa faz tempos, que era do escritório antigo do meu pai. Então, assim, o computador era um computador ok, mas para você editar um vídeo, que você tem que fazer, botar texto e tudo mais, é uma atividade que pega muito do seu computador. Tem que ter um certo esforço computacional para isso. E o meu não tinha. Então, ficava assim, era muito trabalho, demorava. Exatamente. Eu tinha vídeos que eu começava a editar de 4 horas da tarde, me levantava do computador de 10 horas da noite, com o vídeo ainda renderizando. Eu chegava no outro dia de manhã, eu ainda lembro disso, eu estava na aula online, aí eu assistia a aula online no computador do meu pai, que era no notebook, ia para o outro computador para acabar de renderizar e postar o vídeo. Então, assim, tem esses perrengues que, claro, no início eu não estava ganhando dinheiro no início, para chegar, não, vou comprar esse computador aqui, aí melhor. Então, eu tinha que fazer com o que eu tinha, e também meu pai não ia, beleza, pega esse computador bom aqui. Exato, porque por mais que a pessoa possa ser que tenha o dinheiro específico, mas espera aí, você tem que pensar no que você vai gastar, por quê, para quê, se vai melhorar de fato. Porque uma coisa que eu percebo também é o seguinte, eu vejo muita gente colocando desculpa em utensílios, como se você colocasse a desculpa neles e não começar o conteúdo. Não, eu não vou produzir o conteúdo porque eu não tenho uma câmera tal, eu não tenho um microfone tal, eu não tenho uma mesa, não tenho um computador assim assado, e você fica postergando fazer alguma coisa que você poderia começar, e você coloca aquilo ali como desculpa. Já pensou se você não tivesse começado o vídeo com o Thiago Negro, aproveitando aquela oportunidade que teve? Não, eu não tenho aqui, vou deixar para depois, Você não estava aqui hoje. Exatamente. Você não estava no palco. Inclusive, pessoal, eu cobri o Fórum Negócio, que até foi um programa que apareceu aqui, e ele estava lá. Ele foi um dos meus primeiros entrevistados na hora que eu cheguei e tudo mais. Ele subiu no palco, falou um pouco também com o pessoal, já gravou com o Primo Rico. Então, veja que a gente que cria as nossas oportunidades. Então, não deixe de fazer por onde que chega. Vamos voltar. Seguinte, eu acho que esse assunto de educação financeira, investimento e tudo mais, eu sou apaixonado, você também, tudo. Mas por que você acha que é tão difícil para as pessoas entenderem educação financeira? Primeiro porque nosso sistema não ensina. Então, assim, é muito mais fácil entender outros assuntos que às vezes não envolvem dinheiro porque tem um nível de importância mais baixo. Então, sei lá, você vai se importar menos
em aprender, sei lá, jogar FIFA, por exemplo, o jogo de videogame, do que a investir seu dinheiro na bolsa, porque você tem, né, quando você investe o seu dinheiro, você tem risco, você tem também as desculpas, então tem a zona de conforto. Então, é muito mais fácil para mim eu continuar aqui ganhando esse dinheiro que eu tenho, gastando dinheiro nas coisas que eu quero comprar, do que aprender a investir, separar uma parte do meu dinheiro, cortar custos, e ainda ter o risco de perder esse dinheiro. Então, as pessoas têm uma dificuldade de sair da zona de conforto para aprender, e isso já cria uma barreira para as pessoas. E outro ponto é que o nosso sistema não ensina. E, claro, tem também todos os paradigmas. A bolsa é só para rico. Cassino. Isso, é um cassino. Então, pra alguém ganhar, ou tem que perder. Exatamente. Aí, que a matéria soma zero. Tem muito disso exatamente. Aí também. E a gente tá aqui para quebrar um pouco isso, né? Para poder mostrar. Porque é o seguinte, no meu Instagram, principalmente, eu foco muito na questão da realidade. Você tem que fazer o melhor, poupar, investir, de acordo com a sua realidade. Eu não tenho como me comparar com você. Eu já tenho 30 anos. Eu sou novinho, mas eu tenho 30 anos. Tenho um filho, sou casado e tudo mais. Você tá com 14. Gente, ele tem 14 anos. Sabe qual é o principal fator? Eu até já conversei com ele sobre isso. O fator de melhora, digamos assim, de potencialidade para ele é o fator tempo. Exato. Porque para quem conhece dos juros compostos, Vitor, vai falar de fórmula, não sei o que. Não, cara. Juros compostos você não precisa entender nada, você só precisa saber que ele é potencializado pelo tempo, ou seja, quanto mais tempo você tiver, a tendência é que ele venha a ficar maior por conta do fator tempo. Você acha que começando a investir como você começou agora, quando é que você vai atingir aí a sua tão famosa, tão falada independência financeira? Dá pra atingir, sei lá, com 30 anos dá pra atingir tranquilamente. Se eu continuar nesse ritmo que eu tô, com 30 anos vai ter uma reserva financeira. Ok, mas o que eu penso é o seguinte, não só no quesito, adquirir riqueza, isso e aquilo, o cara começar a ser uma pessoa que quer criar uma carreira no mercado financeiro, ou empreendendo também, criando negócio, pensa comigo, eu comecei a investir com 11 anos. Quando eu fizer 21 anos, eu vou ter 10 anos de mercado. E desses 10 anos de mercado, eu sei lá, minha carteira pode ter ido em 9, 8 anos acima do Ibovespa. Então eu vou chegar com 21 anos, dizendo, de 10 anos que eu investi, 8 eu fui acima do Ibovespa. E aí, normalmente, a pessoa que tem um contato com o mercado financeiro mais tarde, que vai começar agora, o cara com 21 anos está na faculdade procurando um estágio para daí sim ganhar seu dinheiro e começar a investir. Então, olha a diferença de uma pessoa que começa cedo para quem posterga isso. Então, é uma vantagem competitiva muito grande e que, querendo ou não, a experiência é um fator que lhe diferencia muito dos outros, né? Da concorrência no geral. Então, sei lá, você tem um negócio, vamos supor que você abriu, você abriu um canal no YouTube, por exemplo. Tu vai chegar com 20 anos, você começou o canal no YouTube com 3 anos, com 7 anos de canal, então você criou uma startup, você criou, sei lá, um app relacionado a criptomoedas, por exemplo. Cara, claro, isso eu tô dando um exemplo, mas sei lá, você criou uma corretora de criptomoedas, você vai chegar com 7 anos de mercado quando você tiver 20 anos, que é quando o pessoal está entrando no mercado. Então, qualquer coisa que o cara for fazer, se ele começa cedo, ele vai ter uma vantagem competitiva muito grande, porque querendo ou não, o tempo é escasso. A gente sabe que a gente não vai estar aqui para sempre, então a gente saber aproveitar o nosso tempo da melhor forma vai ser um diferencial muito grande no futuro, porque é aquilo, o jovem ele tem muito tempo, muita disposição, mas não tem o dinheiro. Um adulto ele tem o dinheiro, tem disposição, mas não tem o tempo. E quando o cara chegar na terceira idade, ele não tem tempo, ele tem tempo, não tem disposição e pode ou não ter dinheiro. Isso. O dinheiro que ele vai definir se ele soube aproveitar a juventude dele, que era quando ele não tinha o dinheiro, mas tinha o tempo e a disposição, que são os dois fatores principais para você ganhar dinheiro, é você ter tempo e disposição. Que aí você pode adquirir todo o conhecimento que você precisa, fazer o que você tem de fazer, seja no seu negócio, para arrumar um emprego, o que for, se você tem tempo de disposição, você consegue fazer isso. Então, assim, o tempo é o ativo mais valioso do mundo e a gente não pode desperdiçar, tem que saber usar do jeito certo e com o que a gente gosta também, Exato. Claro. Por que eu estou falando sobre essa questão do tempo e eu quero que você entenda também com um pouco mais de calma? Muita gente já tem o costume de fazer a sua contribuição pelo INSS. É a forma mais tradicional que tem. Você tem a Previdência Social e tal. Eu não vou tirar a importância da Previdência Social, porque ela tem um caráter também social da coisa, de atender pessoas.
mais debilitadas, que realmente mais prejudicadas financeiramente e tudo mais. Mas só o grande problema que eu vejo é o problema da Previdência e a vantagem dos investimentos. É que você tem a posse do dinheiro. Sim. Quando você investe, você começa a poupar, o dinheiro é seu. E quando você, pura e simplesmente, você contribui, aquele dinheiro ele vai para o Estado, para ele poder também atender várias outras pessoas com várias outras finalidades, para caso você venha atender o fator tempo e se tiver atendido os outros requisitos, para que você passe a ter um pouco de digamos assim, de você consegue utilizar aquele dinheiro. Qual é o grande problema? Se você vem a falecer, existe, né, pessoa pós-morte, tem algumas coisas que podem ajudar, mas a tendência é que você venha perder tudo que você construiu na Previdência tradicional, no INSS, e nos investimentos não. É por isso que quando você começa a investir logo cedo, você começa realmente a construir o seu patrimônio, você começa a construir de fato o que é seu, né? Você naturalmente é muito jovem, mas qual é o seu pensamento futuro para a construção de patrimônio, para empreender, para a faculdade? O que você pensa aqui nos próximos passos, nos próximos anos? Primeiro, é claro, concluir meus estudos. Tem muita, pelo que pareça, ainda recebo muitas perguntas. Matheus, você vai sair da escola? É uma pergunta que praticamente deixa a pessoa sem reação, porque a escola é que nem você tem que fazer o ensino fundamental, que agora já concluiu o fundamental, mas o ensino fundamental é o ensino médio. Ele vai pro ensino médio, velho. Ele vai pro ensino médio, meu Deus do céu. Eu sou seu fã, velho. Vai, foi mal. Você tem que acabar, né, primeiro a sua escola para você aprender o básico que o sistema já diz. Você tem que ter no mínimo isso aqui para entrar no mercado de trabalho. E isso não tem, beleza, tem muita coisa que a gente aprende na nossa escola que a gente não usa. Sim, mas isso aí não cabe a gente debater, que aí é de sistemas educacionais, que de ensino, que aí quem decide isso aí é o MEC, e que agora inclusive está mudando, tem um novo ensino médio agora que ainda bem que eu peguei o ano que vai já participar do novo ensino médio, que a gente meio que escolhe já a área que a gente vai estudar mais. Tem lá tem vários currículos, pode falar assim, que você vai, porque é o seguinte, tem lá a Base Nacional Curricular, que tem as horas determinadas, e aí tem as matérias que tem que cursar obrigatoriamente, que é português, matemática e inglês, se eu não me engano, mas enfim. Pô, mas só em inglês já ser algo tem que obrigatório ter. E tal, já é um passo interessante. Isso. Né? E aí tem as outras matérias, tipo física, química, essas coisas, e aí isso entra na parte que não é obrigatória. E dentro dessa parte não obrigatória, você meio que ajusta para pôr mais matérias do que você quer. Então, sabe, você quer ser um engenheiro. E aí, dependendo da escola para escola, claro, aí vai ter lá, por exemplo, a parte de matemática. Então, vai dar uma ênfase maior para física e matemática, por exemplo. E aí, dependendo do que a pessoa queira cursar, ela vai ajustando o peso, exatamente, e a carga horária. Então, o sistema já está mudando e cada vez mais reforça que a gente tem que acabar a escola, e eu também quero fazer faculdade. Então, eu pretendo fazer administração e economia, porque são duas faculdades que dão um conteúdo e também trazem experiência. Claro, depende da... Muita gente vai dizer assim, Matheus, mas faculdade pública de administração, isso e aquilo... Claro, pessoal, tu tem suas exceções, mas assim, eu quero fazer faculdade, eu sempre abro isso, quero fazer faculdade de São Paulo, então eu desejo, por exemplo, fazer na FGV, administração por lá, que eu acredito que é um curso que vale a pena a pessoa fazer, pelas experiências que a pessoa tem, pelo conhecimento que adquire também, já chega no mercado de trabalho de fato com uma boa experiência prévia. E aí depois lá na frente perguntar, mas o que você quer fazer quando você tiver seus 35, 40, 50 anos, eu quero trabalhar de fato no mercado financeiro, além com a educação financeira. Eu acho que a educação financeira é um propósito de vida que eu tenho. Legal. Então, assim, sempre eu vou querer continuar educando as pessoas financeiramente, seja por mim ou então, porque é aquele negócio. Quando o negócio depende só da sua imagem, você não tem obrigatoriamente um negócio. Mas, claro, eu sempre quero continuar empreendendo com a educação financeira, porque é um ramo que a nossa sociedade precisa, porque eu acho que vai demorar muito ainda para a gente ter isso nas escolas. E também quero trabalhar na parte de gestão de recursos, que é uma parte que eu me interesso muito no mercado financeiro e gosto muito de estudar, ouvindo podcasts como o Stock Pickers, por exemplo, que eu já tive a honra de participar lá e de conhecer o Salomão. Inclusive, eu mandar um abraço aqui para Salomão, que ele me deu o prazer ano passado de falar com o Florian Bartonek, que é um cara que eu tenho como ídolo
do mercado financeiro. Para mim, o Warren Buffett e Florian Bartnick estão na mesma prateleira. Inclusive, eu trouxe esse livro porque é o seguinte, aqui eu gosto de colocar livros que eu já li para servir de inspiração para as pessoas também e tudo, e esse aqui eu trouxe em sua homenagem. Eu sei que você gosta muito dele, não vou lhe dar que ainda estou lendo. Claro, eu tenho lá em casa aí, então, pronto. Mas eu trouxe para cá porque é o seguinte, para quem não conhece, o Warren Buffett, deixa eu pegar aqui só para não pegar o reflexo, pronto. O Warren Buffett, ele é considerado, acho que um dos maiores investidores de todos os tempos, Sim. entendeu? Não apenas no quesito rentabilidade, que é algo que a gente vai até debater um pouco aqui, que as pessoas pensam muito, qual é o melhor investimento, qual que vai dar o melhor retorno e tal. Não, o que ele foca muito aqui é principalmente no longo prazo, construção de patrimônio, investir em boas empresas e tudo isso. Então, para vocês que é tão jovem, como é que é o seu hábito de leitura também? É sempre voltado ao mercado financeiro de forma geral, educação financeira, ou você ainda gosta de outras coisas também? Bem, em relação à minha leitura, nos últimos, assim, claro, chega final de ano na escola, você tem que acabar estudando mais para as provas. Então, assim, eu deixei um pouco de lado, né, essa leitura recentemente, mas, claro, ano passado, quando eu estava em casa, no isolamento, que eu ficava o dia inteiro em casa, eu li muitos livros sobre economia, negócios. Então, assim, eu já li bastante livros que, se eu não tivesse sido a pandemia, eu demoraria mais para ler. E hoje eu estou retornando a ter esse hábito da leitura, que é muito importante. Acabei perdendo porque agora, por exemplo, eu jogo basquete também, então acabou que nesse ano, boa parte do tempo eu não estava em casa. Então, sei lá, eu tinha aula de manhã até quase 1h da tarde, depois chegava em casa, almoçava, já saía de novo para treinar ou para ir para o meu curso de inglês, que eu acabei também agora. Olha, graças a Deus, agora estou fluente aí. Atividades inerentes, claro, 15 anos, isso, exatamente. Né? Tem que ser assim. Então é uma coisa que eu sempre deixo claro que eu não deixo de fazer as coisas que uma pessoa da minha idade faz para trabalhar, no meu tempo livre. Então, assim, eu gosto muito de ler livros relacionados à economia. O que eu estou lendo agora é O Jogo do Infinito, do Simon Sinek. Quem me recomendou foi o Tio Uli, lá na live, ele comentou para eu ler lá. Estou lendo um livro sensacional, recomendo aqui que quem está assistindo aqui leia o livro também. Ele fala um pouco sobre como a lógica dos negócios que funcionam, que ele fala que existem os jogos finitos e os infinitos, e daí ele vai construindo a narrativa a partir disso. Então, em relação à leitura, isso eu acho que é muito importante a leitura, sim, porque, claro, a gente tem muito conteúdo na internet, no YouTube, mas o conhecimento que tem em um livro é diferente. É quase que o cara, meio que você está tendo uma conversa com o autor desse livro, ele está lhe passando ali as principais lições, que eu acho que é uma forma diferente de você adquirir esse conhecimento assistindo a vídeos ou a séries, o que seja. Eu acho que ler é essencial. É porque acho que dá para complementar também, nem 8 nem 80. Porque assim, eu gosto muito de podcast, então não só porque eu tenho um, mas eu já era um consumidor muito ferrenho, digamos assim. Então vários podcasts, tanto de conteúdo quanto de entretenimento, que eu acho que... E o grande motivo de eu ter feito isso aqui foi esse. O pessoal da TV me convidou e, pô, legal, vamos fazer eu quero fazer algo também leve, não quero algo também muito específico, com roteiro, perguntar, mas também que a gente tenha conteúdo, que por isso que eu gosto de trazer pessoas bacanas para cá. E hoje em dia, principalmente, você com essa quantidade de conteúdo disperso, eu acredito que até que o fato de ter em excesso pode até prejudicar, porque as pessoas acabam não dando valor, né? Então acontece muito isso também. Hoje em dia, para você aprender alguma coisa, cara, bota no YouTube, que você vai ter uma noção do que é. Então, você é um exemplo disso. Você começou a investir porque você começou a aprender vídeos no YouTube e tudo mais. Como é que você enxerga pessoas da sua idade, um pouco mais velho, então que realmente que não passam a pensar nisso, eles abrem mão disso, tá? Como é que você enxerga o futuro de uma pessoa dessa e qual o conselho você daria para alguém do seu lado aqui? Bem, no quesito financeiro, provavelmente essa pessoa não vai ter os melhores sucessos financeiros. Claro, se a pessoa não tá nem aí para investir, para lidar bem com seu dinheiro, a pessoa tem que ser uma máquina de fazer dinheiro no trabalho. Então, para a pessoa conseguir ter uma boa vida financeira e até lá na frente, quando se aposentar e tudo mais, conseguir se manter, tem que fazer muito dinheiro trabalhando. Mas se você, por exemplo, você trabalha normalmente, sei lá, você é um funcionário público que, sei lá, tem um bom emprego que lhe paga 10 mil reais por mês. E aí você decide separar da sua renda 2 mil reais por mês. Você assiste canais, você faz cursos de investimento na internet, lê livros, tem um conhecimento interessante sobre como tomar as escolhas certas para fazer investimentos a longo prazo, você vai investindo 2 mil reais todos os meses. O cara vai chegar lá na aposentadoria dele, já tendo uma renda passiva interessante, tendo construído um patrimônio bom, porque não parece, mas se você investe 2 mil reais por mês,
em um período de 30 anos, você consegue juntar milhões de reais, dependendo da rentabilidade dos investimentos. Então, assim, é muito importante que a pessoa tenha um conhecimento para acabar meio que, além da pessoa conseguir ter esse conforto financeiro lá na frente, dependente da renda que ela tenha, porque eu vejo muita gente falando assim, mas investimento em bolsa rende só 10% ao ano. Para o cara que investe R$100 por mês, como é que vai ser? O cara ganha pouco, não consegue ganhar mais, porque o tempo dele já é muito limitado, só consegue investir R$100 por mês, ele não vai ficar rico. Mas aí, sei lá, o cara chega com 80 anos, não consegue mais trabalhar, e aí ele não investiu esses R$100. Ele vai estar velho, que nem a gente falou, vai estar velho, sem a disposição, com muito tempo, mas sem dinheiro. Mas se o cara investiu lá os R$100, mesmo sabendo que era pouco, esse pouco lá na frente faz diferença. Então, sempre um é melhor do que zero. Então, acho que é sempre melhor a pessoa investir o que ela tem, mesmo que seja pouco, e tem que se adquirir o conhecimento sobre investimentos, que não vai ajudar só você nos investimentos, mas em muita coisa na vida. Quando você aprende o mercado financeiro, o mercado financeiro é basicamente um retrato da sociedade. Então, assim, as emoções do mercado, a precificação das ações, tudo está relacionado a como a sociedade anda. Então, às vezes, um evento que acontece, sei lá, no Twitter, influencia o preço das ações da Tesla, por exemplo. Elon Musk que eu digo. Exatamente. Então, o pessoal ser ligado no mercado financeiro acaba tendo um retrato interessante da sociedade sobre política, sobre a própria economia. Então, é importante você ter uma noção do mercado financeiro para saber lidar com o seu dinheiro, conseguir construir um patrimônio a longo prazo e também, querendo ou não, se ligar de como o mundo funciona. Porque se você tem uma noção sobre como os investimentos funcionam, como eu falei, você aprende sobre economia, política, e daí você consegue tomar suas melhores decisões, não só nos investimentos, mas em qualquer coisa que você vai fazer na vida, praticamente. É porque é o seguinte, eu costumo dizer principalmente que uma coisa é investir e outra coisa é empreender. Então, uma não anula a outra. Na hora que você está empreendendo, que você está exercendo alguma atividade profissional para você ganhar dinheiro, isso não impede que você também invista. Claro. Isso eu vejo as pessoas às vezes confundindo, achando que, assim, se você quiser se tornar um investidor profissional, aí você tem que trabalhar com investimentos naquele segmento. Mas eu sou corretor de imóveis e advogado. Eu poderia só me preocupar em ganhar dinheiro, ou me preocupar também em ganhar dinheiro e também construir patrimônio através dos investimentos. É por isso que eu sempre enfatizo isso. Sendo que, independentemente de parte financeira, se ganha muito, se ganha pouco, a profissão e tudo, na Bolsa de Valores você consegue ter uma forma extremamente democrática de investimentos. Você tem ações aí de 5, 6, 10, 30 reais. E qual é o grande detalhe? Independentemente do valor daquela cotação, né, o valor daquela ação daquela empresa, a pessoa tem que entender que na hora que você compra uma ação de uma empresa boa, você está se tornando um sócio de uma empresa boa. Sim. Que é isso que às vezes a pessoa não entende. Acha que é só esse jogo de compra e venda o tempo todo, pensa muito no curto prazo e não entende isso, que você passa a participar também do crescimento daquela empresa. Então veja que bacana, eu costumo dizer muito esse exemplo com o fundo imobiliário. Cara, quando você compra uma ação do fundo imobiliário, uma cota do fundo imobiliário, que ele tem algum imóvel bacana e tal, um shopping, por exemplo, você pode estar entrando num shopping e dizer, essa cerâmicazinha aqui, você tem uma cota, 2 cotas daquela. Alguma coisa você consegue investir. E qual é o grande detalhe? Existem vários investimentos que possuem dividendos. O que são os dividendos? São partes dos lucros que a empresa possui e ela vai ser distribuída entre as pessoas que possuem aquelas ações. Então você consegue participar do lucro daquela empresa. Sim. E os fundos imobiliários também. Eu digo isso porque não é nenhum tipo de recomendação de compra nem nada do tipo, mas o XPML ele tem uma participação no Nato Shopping, que é um shopping aqui local. Então veja que incrível. Você pode ter uma parte daquele shopping de forma abstrata e você usufruir também dele. Claro. É por isso que particularmente eu acho que os fundos imobiliários são uma boa porta de entrada para os investimentos. Você acha também? Com certeza. Eu comecei pelos fundos imobiliários justamente por isso. Porque o investimento em imóveis querendo ou não, um dos mais conhecidos do mundo. Até porque fala até na Bíblia, Deus não fará mais terras. Então, basicamente fala para você comprar terra porque é escasso. E isso é uma realidade. Então, a escassez que existe no mercado imobiliário e claro, pensou em investimento
no Brasil se pensou em poupança ou em terreno. Agora no Natal vai ter o tio do terreno. Exatamente. O tio do terreno que vai perguntar, e aí, aquelas ações? Ali caiu, eu vi que caiu. Magazine Luiza, ele caiu com sua bexiga. Se fosse o terreno... Agora a moda futuramente vai ser o tio do terreno do metaverso. Do metaverso, Eu acho que a gente podia até chegar lá depois de um tempo, mas o tempo é um pouco mais curto, Claro. e não dá pra desenvolver tanto. Mas, cara, com relação a isso desse preconceito, sempre tem alguém que vai ter, o preconceito. Como é que tu enxerga isso? Das pessoas que têm esse preconceito inicial do tio do terreno, o tio que nunca pode sair daquele, do mais conhecido, né? A poupança, imóvel, como você falou. Então, continuando até no assunto que é bem parecido, quando a pessoa está habituada a só investir na poupança, em terrenos, é mais fácil começar pelos fundos imobiliários, por exemplo, porque você já sabe como é que funciona. Um imóvel, o dono do imóvel pode fazer duas coisas com ele, ou ele aluga para alguém, ou ele vende com a valorização que tem no terreno, no imóvel que seja, isso. E daí você, tendo um fundo imobiliário, você pode ganhar parte desses aluguéis, ou quando um fundo de desenvolvimento, por exemplo, imagina um fundo que ele compra terreno, sei lá, em São Paulo, ele constrói prédios, vende os apartamentos desse prédio, e daí ele consegue ter o lucro com isso, e ao longo do tempo ele vai distribuindo esse lucro em forma de dividendos. Então, assim, com os fundos imobiliários, você vai ganhando junto com o dono do imóvel, o dono de fato do imóvel, que é o fundo. Então, sei lá, como o Vitor falou, pensa um shopping tem as lojas que alugam ali o espaço dentro desse shopping. Paga o aluguel. Paga os custos e o que sobrar de lucro é distribuído entre Exatamente. Então, aí o fundo, que é o dono desse shopping, vai ter esse dinheiro e distribui ele para os cotistas. Então, se você tem R$100, você pensa, eu não consigo comprar um imóvel com R$100. Isso, mas você compra um fundo imobiliário que você vai ganhando uma pequena parte desse aluguel. Então, meio que você tem um fundo imobiliário, você comprar um pedaço do shopping e receber o aluguel referente ao pedaço do shopping que você tem. Então, é um investimento bem democrático, assim como, por exemplo, também tem o Tesouro Selic, que é parecido com a poupança. Então, quando você investe na poupança, infinitamente muito melhor. E tão seguro quanto. Exatamente. Para quem não entende como a poupança funciona, você basicamente empresta seu dinheiro para o banco, e daí o banco empresta esse dinheiro com a rentabilidade, guardando lucro para o banco, empresta para as outras pessoas a um juros maior do que ele está lhe pagando. Sendo que a poupança paga menos do que o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil, que você empresta seu dinheiro diretamente para o governo, você dá o seu dinheiro para o Tesouro Nacional, que é um órgão do Estado, e ele lhe paga a rentabilidade da taxa Selic. E a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. E a remuneração da poupança é abaixo da taxa Selic, ou seja, pensa comigo, é mais fácil um banco, o Itaú, quebrar do que o governo quebrar. Porque se o governo quebra, os bancos todinhos já tinham ido para o saco muito antes disso. Então é um investimento mais seguro com a rentabilidade maior que a poupança. Porque que eu costumo dizer que o investimento, quando você empresta dinheiro para o Estado, ele possui duas prerrogativas que ninguém mais tem. A primeira qual é? Impostos. Que uma certeza na vida que a gente tem são a morte e os impostos. E a segunda prerrogativa que ele tem é de criar moeda. Exatamente. Sendo que qual é o grande problema de se criar moeda? Inflação. Então isso é algo simples. Se você criou moeda sem criar riqueza, você vai ter inflação. Isso é uma máxima. Sendo que entre você deixar seu dinheiro parado na poupança, tendo uma péssima rentabilidade. Por que a gente diz péssima rentabilidade? Porque ela rende 70% da Selic. Quando a Selic está abaixo de 8%. Do TR, né? Então, agora mudou, mas ainda a Selic ainda continua remunerando mais. Exato. Então é o seguinte, você tem uma segurança muito boa também e tem uma liquidez. O tesouro vai ser mais um. Né? Você pede num dia, no outro você recebe. Então assim, só em ter esse conhecimento financeiro, você já consegue deixar de perder dinheiro, pelo menos. Exatamente. Né? Então veja, e outra coisa, acho que foi até Thiago Reis, que ele colocou recentemente, que o Brasil tem uma média de R$1 trilhão na poupança. Isso. De pessoas que deixam o seu dinheiro parado na poupança. Então assim, não é que esteja errado. Errado é dever, errado é não pagar os outros. Isso. Seu dinheiro lá tudo bem, mas o que você poderia ser muito mais beneficiado se você tivesse um pouquinho de conhecimento financeiro. Exatamente. Né? Quando você começa a aprender, e gente, de verdade, não é que seja difícil, não. Basta ter interesse. Eu costumo de todo mundo que me perguntar, Vitor, irmão, como é que o advogado se forma? Demora 5 anos. Quando é que um engenheiro, um administrador, tem um tempo para você aprender? Nem eu sei tudo, nem você sabe tudo, e nem ninguém sabe tudo. Tem que aprender. Sendo que você vai fazer de acordo com o que você sabe. E vai começar a colocar em prática as coisas. Acho que um ponto aqui pra gente falar.
Quando você é jovem feito você, tem muita gente que tem um certo preconceito. E, é branco, tem colégio bom, tem o filho de papai, tem não sei o que e tudo mais. Como é que você reage para pessoas que realmente chegam para você e falam coisas negativas que eu sei que pelo seu tamanho você já deve ter hater? Como é que você lida aí com um hater? No mais, o que eu tento fazer é conscientizar, porque para a pessoa falar uma barbaridade dessa, tem que ter uma falta de conhecimento. Então, assim, a desigualdade social é uma coisa que sempre vai existir. A pessoa não escolhe onde ela vai nascer, de que cor ela vai nascer, nem nada. Ela nasce e acabou. Você tem que se contentar, agradecer ou pedir a Deus para lhe iluminar para você conseguir construir uma vida melhor. Então, eu, graças a Deus, nasci em uma família que consegue me dar um colégio bom, que nunca me faltou nada, nunca faltou comida em casa, e longe disso. Sempre tenho uma vida muito boa. Sendo que ter essa vida muito boa não vai me garantir, sei lá, porque, claro, um dia eu não vou morar mais com os meus pais, isso não vai me garantir ter uma vida boa. Então, todo mundo vai um dia começar a trabalhar, tem que começar a investir. E você começar a fazer isso com os seus pais, para a sociedade, para o cara que às vezes ele está ali com seus 40 anos, sem fazer nada em casa, que às vezes sei lá, o cara vive com auxílio do governo, não tá nem aí para a vida, às vezes o cara se contenta com o fracasso, é muito mais fácil para ele confortar o ego dele e atacar alguém que está querendo fazer diferente. Então, assim, é como eu estava falando aqui mais no início, ninguém critica alguém que nasce com boas condições, que está vivendo a vida dele, gastando dinheiro, torrando o dinheiro do pai, mas aí para quem quer fazer produtivo, para quem quer ser produtivo de fato, por exemplo, eu mesmo sempre deixei aberto. Eu nunca usei dinheiro do meu pai nem da minha mãe para investir, até porque meus pais não tinham o conhecimento financeiro necessário e pensaram, não, você vai perder meu dinheiro, perde o seu aí. Então, assim, é difícil a gente falar disso, até porque, claro, a gente de fato está em um país que tem gente que está passando fome e tal, mas às vezes esse pessoal acaba exagerando um pouco para massagear o próprio ego. Então, claro, para um menino que nasceu em uma condição de vulnerabilidade social, é muito mais difícil a gente falar de investimentos, mas não é impossível. A gente vê, por exemplo, o Murilo, favelado investidor. Cara super gente boa. Finíssima, eu já vi vários vídeos dele, sensacional. Conversei com ele, fui na casa dele, o cara super humilde. É sensacional, conheci a família dele, ele vem de uma origem muito humilde, mudou a vida dele e da família dele, que ele mora agora em um condomínio ótimo, de fato ele morava na favela. Então, quem vê os primeiros vídeos do canal dele vê lá, que era ele falando aí, passando moto na rua, cachorro latindo, isso e aquilo. Então, assim, ele é um exemplo de superação no meio do mercado financeiro, que é uma forma democrática de você enriquecer. Então, não é o mercado financeiro, a bolsa, não é uma máquina de gerar desigualdade social. Pelo contrário, a gente vê Murilo, que da favela conseguiu fazer faculdade de contabilidade. Ele contando a história dele, ele ganhava R$ 500 por mês, que era o dinheiro basicamente dele pagar a faculdade dele, e aí sobrava ali R$ 30, ele começou a ler livros de investimentos, e aí depois ele foi conseguindo outros empregos lá, quando ele se formou e tal. Daí ele decidiu criar o canal dele ainda quando ele morava na favela, e aí ele foi construindo uma audiência, foi fazendo os investimentos dele, conseguiu ir ganhando mais dinheiro ao longo do tempo, cresceu o canal dele, e hoje está aí muito bem da vida e transformando a vida de muitas pessoas também que nasceram em uma condição de vulnerabilidade social. Isso só mostra o que a gente falou no início. Ele fez o melhor de acordo com a realidade que ele tinha. Exatamente. E a pessoa, se ele fosse ficar reclamando, Matheus Guzmão, filho de papai, exatamente. Tá lá, o que é que eu vou fazer aqui? Não, cara, ele falou, não quer saber, eu vou aprender e vou. E começou a fazer, eu já vi vários vídeos dele e é incrível. E, gente, o mercado a gente fala de bolsa de valores porque é algo bem tradicional, assim, as pessoas já entendem, não é todo mundo que investe, até porque o Brasil não tem nem 4 milhões ainda de CPF cadastrados, né? Tem 3 milhões e pouco, para uma população de 200 milhões, então assim, tem muito campo que crescer ainda, mas as pessoas precisam entender que na hora que você se associa de boas empresas, você tende a participar dessas, é lógico que vai ter empresas ruins, empresas boas, empresas que vão passar por momentos difíceis, como tudo na vida. Como tudo na vida, você vai ter momentos difíceis, você vai ter momentos de prazer e tudo mais, vai depender muito também do cenário econômico e tudo mais. Pra gente ir para outro caminho aqui, na sua opinião, pelo fato de você ter começado a investir tão cedo, e as pessoas ficarem impressionadas com você como eu fico, eu brinco com você que eu sou seu fã e tudo mais e tal, você acha que isso cria uma certa pressão em cima de você, principalmente quando você for maior?
querendo ou não, acaba criando. Sendo que o que eu penso, como eu falei, é uma vantagem de ter começado cedo, que aí como eu quero trabalhar nessa parte de gestão de recursos, principalmente, então, sei lá, vou chegar com 21 anos, tendo 10 anos de mercado. Então, assim, cria uma pressão? Cria, mas sendo que para mim, o que eu faço é puramente porque eu gosto. Então, se eu quiser hoje desligar meu celular, não produzir mais conteúdo por Instagram nem para YouTube, eu posso, porque meus pais têm condições para me bancar, eu posso somente estudar e voltar a trabalhar quando eu, de fato, seguindo o fluxo normal, fazer uma faculdade. né, tá. Então, assim, cria uma pressão? Cria, com certeza. Até porque tem toda essa questão de gente lhe criticando, isso e aquilo. Mas eu falo isso porque eu gosto muito. É um assunto que eu aprendi na internet por conta própria e que, graças a Deus, tive várias oportunidades que me fizeram depois chegar a ganhar dinheiro, transmitindo conhecimento, gravando conteúdo para a internet, que foi uma coisa que eu sempre gostei desde muito pequeno. E hoje eu faço isso como uma diversão e que consegue me dar ganhos com isso, né? Então, assim, hoje é sensacional eu ter esse trabalho, por quê? Querendo ou não, a gente passou por período de pandemia e tal, e, claro, as pessoas ganham menos dinheiro. Então, sei lá, ia ser muito mais difícil, por exemplo, para os meus pais. Eu hoje saio, por exemplo, fui ver Homem-Aranha lá esse final de semana. É sensacional o filme. Assim, eu não peço mais dinheiro para fazer minhas coisas porque eu consegui ter esse trabalho. E é ótimo para eles também, porque querendo ou não, às vezes, sei lá, a gente, ter um filho é caro. E principalmente esses gastos mais bestas, acaba tirando. E também acaba tirando uma boa parte do que a pessoa ganha. E também foi bom pra mim, porque eu aprendo desde cedo quanto eu custo. Então, claro, às vezes eu vou vendo, poxa, às vezes eu saio pra casa do amigo meu, que eu peço uma pizza, sei lá, R$30 que eu vou gastar. Então, eu vou aprendendo isso desde pequeno, pra quando eu chegar lá na frente e eu for ter uma família de fato, eu já tô lidando com custo. Claro, eu não pago minha escola nem nada assim, mas eu já venho me aprendendo a lidar com alguns custos desde cedo, e isso vai me fazendo aprender na prática que como ter uma vida financeira. Afinal, claro, você saber investir é uma coisa, você saber usar o seu dinheiro é outra. Por exemplo, para mim, ano passado era muito mais fácil. Eu não saía de casa, não estava gastando dinheiro. Então, o dinheiro que entrava para mim ali do YouTube, de parceria que eu fazia, eu só transferia para a corretora e ia investindo tudo. Então, assim, começar desde cedo, começar a ganhar o dinheiro desde cedo, vai fazer uma baita diferença, não só na minha vida, mas de quem já está começando também a ganhar dinheiro desde cedo, e não só com canais de YouTube, tem gente que está virando programador agora, enfim, a internet dá diversas formas de quem é jovem começar a ganhar dinheiro, e se a pessoa acha um setor que ela gosta desde pequeno e começa a trabalhar nisso, ótimo, porque a pessoa vai ser feliz e vai estar ganhando o dinheiro dela desde cedo, e ganhar dinheiro nunca é ruim. Tá vendo aí? É isso, cara. Eu gosto muito de ouvir pessoas assim, porque é o seguinte, independentemente da idade, eu costumo dizer também que não é porque você tá velho demais para investir, para ter educação financeira, claro. Longe disso. Eu já atendi, por exemplo, médicos, juízes, que tinham já eram bem financeiramente, mas que tinham dívidas, que tinham porrada de empréstimo consignado, que tinha vários veículos financiados que não estavam mais gerando, que o valor da parcela estava subindo do que ele já esperava. Então, assim, a falta de conhecimento financeiro pode acarretar um problema muito grave, por mais que a pessoa ganhe dinheiro bem. Por que eu digo isso? Às vezes tem muita gente que tem um certo preconceito em investir e achar que ganha pouco. Repito, né? Cada um tem sua realidade, suas despesas e tudo mais, não, isso não se discute. Mas se a pessoa não tem controle financeiro ganhando pouco, a tendência é que ela não venha ter controle financeiro ganhando muito. Exatamente. Então assim, Vitor, mas é que você fala isso porque você... Não. Do mesmo jeito que você ganhava menos, você conseguia ter um certo controle financeiro, então é questão também de percentual. Separa um determinado percentual para aquelas despesas que você já tem, aquelas que você quer fazer de momento lazer, aquelas que você quer ter uma poupança para poder investir no futuro, que você consegue se preparar, digamos assim. E no seu caso, no quesito tempo, ele está a seu favor. Claro. Você vai utilizando ao longo do tempo. Eu só não quero servir do seu exemplo para poder, digamos assim, tirar o mérito de alguém que vem começar tarde. Claro. Porque qual é o conceito de tarde? Ninguém sabe. Entendeu? Vai depender da vida de cada um, da expectativa de cada um, das profissões, do que a pessoa tem em mente em fazer. E o seguinte, para a gente finalizar, eu acho que a gente não poderia deixar de falar também da questão do tipo profissional.
Você prefere empreender de fato, ser dono de alguma empresa, empreender tudo mais, ou trabalhar de fato com a gestão de patrimônio, com a parte de dinheiro de outras pessoas e tal? Você quer isso se tornar uma profissão ou você quer também ter uma profissão mais tradicional e também investir? Não, assim, o empreendedorismo, ele não significa que para você empreender você tem que ter uma startup, que você tem que ter nada. Isso é um paradigma que a gente tem que quebrar urgentemente. Então, você pode empreender dentro do mercado financeiro. Então, você tem uma gestora de recursos, é uma forma de se empreender. Então, eu sempre quero continuar tendo essa veia empreendedora, mas não me exclui, por exemplo, sei lá, vai que eu, com 20 anos, tenho a oportunidade de trabalhar no BTG, por exemplo, como estagiário, óbvio que eu ia aceitar. Então, assim, eu não acho que as pessoas devem se fechar só empreender. E empreender não é a única forma de você ter sucesso. Tem muitos funcionários que têm muito dinheiro, porque não está atrelado só ao quanto você ganha, está atrelado ao como você usa o seu dinheiro. Então, assim, você pode empreender, mas claro, tem os riscos de se empreender, não é fácil empreender, que nem muita gente fala, e não vai ser a realidade para todo mundo. Tem gente que nasceu para, sei lá, às vezes ser um médico, ser um advogado, sem empreender, e é isso. Mas claro, você também pode empreender sendo um médico, pode empreender sendo advogado, a pessoa pode empreender com o que for, mas tem, a gente, estando no mundo capitalista, a gente tem a oportunidade de empreender com o que a gente quiser. Então, assim, eu quero continuar sendo um empreendedor, para sempre, assim, eu pretendo de fato seguir nessa veia, porque eu gosto e eu já comecei desde cedo. Então, quando eu chegar lá na frente, que eu já de fato entrar na vida adulta, eu já vou ter uma boa experiência como empreendedor e já vou saber quais são os riscos, os erros que eu já fiz, que já vão me fazer acertar mais lá na frente. Então, ter começado cedo vai me ajudar bastante nessa jornada. E só para complementar, a questão do networking. Por mais que você tenha experiência, mas veja, você conseguiu lidar, interagir com pessoas grandes que estão crescendo, que estão mudando o mercado. Então, o network que você está criando agora, imagine se você só fosse criar esse network quando você tivesse 20 e poucos anos. Então, veja que todo esse crescimento também é um crescimento que, tipo, não tem preço. Claro. Por mais que você, por exemplo, você tivesse empreendido, como você falou, você não fez todas essas atividades que você já fez, só empreendeu, ganhou dinheiro e tudo mais. Por mais que você tivesse, entre aspas, a mesma condição financeira, que você não tivesse feito esse trabalho todo de network. E hoje, o fato de você ter conhecido muita gente boa abre muitas portas. Sim. Você chegou a trabalhar, fez um vídeo com o Primo Rico, achei com o Pitmania também, né, Lucas Pitt? Foi, fiz acho que uns 3, assim. Legal, ele é gente finíssima. Muita gente boa. Exato, eu cheguei a fazer uma live com ele, foi até de supetão, que foi assim, eu tava bem no início, abri Instagram com tipo coisa de 3, 4 meses, e pra mim foi uma loucura, porque eu era fã do cara, eu comecei a investir também assistindo os vídeos dele, quando eu conversei com ele, tipo, a esposa dele tava grávida, tanto que o filho dele, o Tom, nasceu no outro dia da live da gente. A gente fez uma live e ele nasceu no outro dia. Caraca. Então aquilo ali pra mim foi um divisor de águas. E pra mim, qual foi o motivo que me fez abrir o Instagram, que aí foi o seu com o Rico? Foi com um momento de Pitmania. Quando ele contou que ele ficou muito emocionado com o relato de um fã dele, que ele teve um problema de família muito grave e que ele passou, todo o momento que ele passou no hospital com esse problema familiar, ele estava acompanhando os vídeos do Pitmania dentro do hospital. Sim. Então eu me coloquei no lugar do Pitt. E, pô, cara, já pensou, eu tô aqui e recebo uma mensagem de alguém que foi influenciado de forma positiva por alguém que eu nem conheço. Mas, cara, eu vou querer fazer algo parecido. Foi aí que eu comecei a querer também fazer. Então veja que a gente enxerga nas outras pessoas coisas que a gente quer fazer também. Não, eu gostei disso. O Pitt também me ajudou muito, assim. A primeira, eu comecei a ganhar dinheiro na internet por causa do Pitt. Eu tava com o meu canal começando, era muito pequeno. Ele fez uma live com ele também. Ele depois, Matheus, gostei muito de você, você tem conteúdo, vamos fazer uma parceria. E daí, pronto, primeira vez que eu ganhei dinheiro na internet foi com a parceria com a Insider. Olha aí, tá vendo aí? Então, Pitmania, tamo junto, depois você vem pra aqui. Meu amigo Guzmão, vou lhe dar aqui um brinde que a Biostratos trouxe aqui pra gente, nosso patrocinador bacana. Espero que você tenha uma cabeleira bonita, uma cabeleira bacana que você pode utilizar aí. Valeu. Tem shampoo e tem acho que algum creme, alguma coisa que o pessoal falou. Então, meu amigo, espero que tenha gostado. Foi um papo leve, solto, a gente conseguiu falar sobre tudo aqui. O convite tá sempre aberto. Próxima vez que você quiser vir, trazer um amigo, outra pessoa que você queira também, faz pra cá que a gente tá aqui pra aprender. Pessoal, toda quinta-feira, 22 horas, temos aqui o melhor podcast do Brasil, o único que passa na TV aberta e também passa no YouTube. Então não deixe de aproveitar. Valeu! Realmente Cast. Oferecimento Biostratos Cosméticos Naturais e TRR, entregando energia Potiguar. Essa é mais uma empresa do grupo JM Empreendimentos.